Tem momentos que é muito curioso estudar ciência, até confesso a vocês. Mas tem outros momentos de contrapartida que é inacreditável tamanhos ensinamentos, né? Para mim é totalmente desapropriado. É por isso que eu vejo claramente grandes conflitos entre a ciência e a Bíblia, entre a ciência e do Deus que fez a palavra de Deus. Para tanto, Escola de Teólogos, sejam bem-vindos. Aqui é o Presbítero Paulo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para nos ajudar. Curta esse vídeo, se você gostar, é claro. Mas para tanto, assista até o fim. Aí você vai ter uma conclusão se é realmente fato que eu estou falando ou se não é fato, tá bom? E comente, nos ajudando comentando aí também. Vamos lá? Olha, hoje eu quero falar com vocês de um assunto que eu tenho estudado em uma das graduações que eu tenho feito na área da teologia. E infelizmente, para cumprir, vamos dizer assim, o horário, né, as aulas e horários e também as disciplinas para ser reconhecido pelo MEC, é necessário estudar também algumas coisas relacionadas à ciência. E eu quero falar com você exatamente, igual está escrito aqui no título, sobre a criação do homem, à luz da Bíblia, à luz da ciência. À luz da ciência, eles, segundo eles estudiosos, segundo eles dono até mesmo da razão, eles querem colocar na cabeça dos estudantes, colocar na cabeça de todas as pessoas que o homem começou em cerca de 3,5 milhões de anos atrás. O homem surgiu na Terra e ele era parecido com um macaco. Ele era um animal para a ciência, nós estamos usando animais até hoje, né? Mas animais racionais, tá? E esse animal, por mais que eles não usem o termo de macaco, era muito parecido. Nós olhamos até nas figuras, eram homens menores e curvado, cheio de pelo, com um crânio específico meio achatado, igual o animal, né? Para a ciência era exatamente isso. Era chamado de Australopiteco. Australopiteco. E esse homem, né, supostamente parecido com um macaco, porque eles não usam isso, mas colocam isso até em figuras, esse homem era totalmente irracional. Não falava assim como nós estamos falando agora, tinha só sons, né, fazia ruídos, né, gritava, e era complicado. Só que, com o passar dos milênios, segundo a ciência, você percebe que vai tendo uma evolução humana, segundo a ciência, tá bom? Colocando em 2,4 milhões a 1,6 milhões, o homem evolui para Homo habilis, homem habilidoso deve ser, né? E depois, um pouco mais à frente, para Homo erectus, o homem já começa a ter uma postura como nós aqui hoje. O homem está ereto, né, em pé, reto, entre 2 milhões a 400 mil anos, tá? E depois ele evolui um pouco mais, para 2,5 milhões a 12 mil anos. Como o nome dele é Homo neanderthalensis. É um nome bem complicado, que eu nem sei a tradução disso aqui. Só sei que, para eles, essas raças, tudo citado até o momento, foram mortas, foram extintas, e por último sobrou os homens sapiens, homem sábio e sábio, né? Eles são homens sábios e, portanto, eles manteram aí essa última evolução, tá? E nessa última evolução, por eles ser sábios, por eles ser inteligentes, por eles saber fazer as coisas certas, aí eles sobreviveram, tá? Mas o que a Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 3? Eu estou comentando para os irmãos porque a ciência, eles pensam assim. Mas quando você estuda, por exemplo, teologia, né, como eu estou estudando, tem essa globalização. Nós temos que estudar também sobre essa questão de ciência, para a gente ver como eles pensam até hoje, né? Você vê, por exemplo, aí no século XVIII adiante, o iluminismo querendo discriminar a igreja, questão da fé, né? E demonstrando que tem que ser tudo em prol da razão. O que não tem razão
não é científico e, portanto, não vale de nada. Só que como eles dizem que isso aí pode ter, de fato, razão? Como imaginar um homem que parou de evoluir, porque a ciência disse que parou de evoluir, e há outras raças esquisitas, parecendo animais, não evoluiu e etc. É uma complicação, isso não é razão, né? E a gente vê que a Bíblia, ela esclarece tudo. E se nós estamos trabalhando de teologia, nós temos que englobar o que a Bíblia diz, colocar a Bíblia como centro de tudo. A Bíblia lá em Gênesis 2, Gênesis 3, vai dizer claramente a questão que o homem, a ser feito pelo próprio Deus, ele é um homem inteligente, é um homem racional, é um homem que, inclusive, Deus encarreta ele de cultivar, cuidar ali do jardim e também colocar nome nos animais. Que sabedoria incrível! Que sabedoria esplêndida! E de tudo que Deus fez, Deus falou, é bom. Mas o homem é muito bom. Então a gente temos que analisar o que a palavra de Deus fala, a sabedoria que Deus dá para o homem. Hoje a gente vê como o homem tem só evoluído, mas sim no conhecimento. Tá? Mas não pode, de forma alguma, a ciência, ela, vamos dizer assim, nós colocar a ciência, nós que somos cristãos, abrir parênteses para isso, e discriminar o que a palavra de Deus já deixa claro. A ciência pode nos ajudar para, vamos dizer assim, esclarecer aquilo que talvez a palavra de Deus não traz luz, tá? Mas o centro do cristão tem que ser o quê? A Bíblia Sagrada. Então você não parece com um macaco, você não veio, né, todo torto, não, você nasceu perfeito. Deus te fez homem e mulher perfeitos. Tá bom? E você vê que até depois da queda, né, de Adão e Eva, você vai ver continuar esse conhecimento do homem. Quando Deus pede, por exemplo, para Adão e para Caim e Abel, as primícias ali. Abel vai e colhe o melhor da terra. Olha que sabedoria. E Caim caça o melhor animal, segundo o que ele queria, né? E você vê ele caçando, você vê Abel caçando, né? E eu vou só corrigir aqui, não sei se Caim de fato trouxe o melhor, porque Deus assim o reprovou. Mas o importante é que eles tinham conhecimento. O homem sempre teve conhecimento. Eu não acredito, presbítero Paulo, em homem das cavernas, no sentido que a ciência fala, irracional, como fosse um bicho, né? Não conseguindo falar. Sendo que a Bíblia em todo tempo vê o homem falando, o homem conversando um com o outro. Você não lembra quando lá na Torre de Babel, centenas de milhares de pessoas conversando e construíram uma torre para chegar até no céu? Muitos até dizem que fugiu, estava construindo essa torre para fugir de uma futura ira de Deus de novo, como aconteceu no dilúvio, e por aí vai. Então tem essas discrepâncias e outras mais que eu poderia citar aqui, e vou citar ao decorrer dos estudos, mas no momento eu quero trazer para vocês isso. Se vocês concordam, comente aqui. Qual a sua opinião? Você crê no homem das cavernas, no homem parecido com macaco e etc? Ou você crê no que a palavra de Deus traz esclarecimento? Comente, curta, e se você gostar de fato, compartilhe. Deus abençoe.